Boa noite, Antônio. Pronto. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Hoje, dia 7 de junho, vamos dar início a mais um tópico do nosso componente Biologia Celular. Quero dar boas-vindas a quem ainda não veio participado e reforçar o pedido para que aceitem os convites enviados por e-mail para facilitar a entrada de vocês durante a aula. E a partir de agora eu não tenho acesso ao chat, eu estou só olhando para os slides, então se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, podem interromper, tá bem? Que eu cedo a palavra. Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro da biologia celular, dentro da vida como um todo, porque sem essa estrutura celular nós não estaríamos aqui. Sem as membranas, a vida não é possível. Então, falar de membrana é algo extremamente básico para as nossas vidas quanto cientistas, seja independente do curso que nós estejamos fazendo, seja o bacharelado interdisciplinar em ciências, as ciências biológicas ou oceanologia. Perdão. Então, hoje vamos tratar de alguns tópicos relacionados à membrana. O primeiro deles é sobre a estrutura e os tipos de transporte de moléculas que acontecem através das membranas. Também vamos falar sobre junções, os tipos de junções entre as células, né, os contatos que acabam acontecendo entre as membranas, e a matriz celular, que é o terceiro tópico dessa aula de hoje. Só passando rapidamente o nosso cronograma, nós já tivemos uma semana de aula, apresentação do componente, seguido da introdução às células. Esse foi o primeiro cronograma que eu passei para vocês, né? E hoje seria uma aula sobre microscópio óptico, né? Compreendendo o microscópio óptico. Eu alterei esse cronograma só passando essa aula para a próxima quarta-feira. Então, hoje falaremos sobre membranas, junções e matrizes. Na quarta-feira, compreendendo o microscópio óptico. Na semana seguinte, está previsto 2 aulas sobre as bases macromoleculares, seguida então de uma revisão de um grupo de discussão e a prova daqui a 2 semanas, pouco mais, né? Bem, falar sobre membrana, nós precisamos primeiro entender a principal função das membranas plasmáticas, as membranas, né, não só as plasmáticas, mas todas as membranas em uma célula. E a principal função é separar o meio intracelular do meio extracelular. Em outras palavras, nós queremos delimitar compartimentos, além de delimitar compartimentos intracelulares. A membrana, ela está presente em todas as células do nosso organismo e dentro das células, né? Como, por exemplo, fazendo a membrana do núcleo, a membrana nuclear, as membranas de outras organelas, como mitocôndria, e outras dentro das células. A membrana, ela cria uma barreira seletiva para fazer o controle da entrada e de saída de material, de substâncias da célula. Aqui eu coloquei nutrientes, né, no controle de entrada, porque a célula, como um organismo mesmo, ela come nutrientes e expele resíduos. Então, essa entrada e essa saída de substâncias da célula é regulada pela membrana plasmática. Além disso, as membranas criam canais de comunicação. Como? Estabelecendo conexões de uma célula para outra. Existe até uma teoria de que as membranas da sua cabeça até a ponta do seu
do seu dedo, do pé, é a mesma, ela é contínua. Então, se a gente quiser passar algum nutriente, alguma substância entre todas as células, é possível graças às comunicações existentes entre as membranas e entre as células. Então, essa separação, essa barreira seletiva que as membranas criam, colocar para dentro, deixando dentro da célula as moléculas de interesse e do lado de fora o que naquele momento não é interesse. Além da membrana externa, que separa essas substâncias do interior da célula, nós temos uma membrana interna, ou membranas internas, que formam compartimentos intracelulares. Então, nós temos o exterior da célula, o interior da célula e o interior de um compartimento intracelular, todos separados por membrana plasmática. Deixa eu... Eu acho que fica mais fácil, mas a internet consome menos banda. Bem, outras funções das membranas é sinalizar. Nas membranas estão acoplados inúmeros receptores. Receptores esses que recebem informação. Essa informação ela é internalizada, e é possível, então, que a célula importe ou exporte moléculas do seu interior. Além disso, a membrana também tem uma função de movimentação celular. Então, além de sinalização, as membranas também atuam na fixação ou na movimentação da célula, e também atuam em sistemas enzimáticos, como, por exemplo, a cadeia respiratória em uma mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que possui a sua membrana, e por essas membranas, tanto a interna quanto a externa, passam moléculas que ativam outras proteínas aqui dentro responsáveis pela geração de energia, a chamada cadeia respiratória. Nós vamos estudar isso com mais detalhes na aula sobre mitocôndria, né? A maneira com que a célula produz a sua energia na forma de ATP. E a membrana é parte fundamental disso. Sem membrana não haveria como a produção de energia. Sem membrana não há vida. Né? Então, além de sinalizar, né, o primeiro contato que as células têm com uma substância externa é através da membrana. Seja por contato direto na membrana, vocês vão perceber daqui a pouco, ou seja, passando diretamente pela membrana, seja por contato com receptores acoplados à membrana. Composição e estrutura das membranas. Elas são compostas por três tipos de moléculas. Lipídios, quando eu digo lipídios, eu estou me referindo à gordura, basicamente. Proteínas e carboidratos. A composição desses três componentes varia de acordo com o tipo de célula, mas todas têm lipídios, proteínas e carboidratos. Aqui um exemplo de como uma membrana ela é um desenho, né, uma ilustração de como a membrana na célula é encontrada. Tudo que está aqui em azul, né, tem uma porção externa e uma porção interna, é lipídio. Nós vamos entender como que esses lipídios interagem para formar o que nós chamamos de bicamada lipídica. Ela é bicamada justamente porque eu tenho duas moléculas de lipídio formando a membrana. Vocês vão entender melhor sobre isso. Proteínas, proteínas que funcionam como receptores
Além dos lipídios que formam a membrana, nós temos outros tipos de moléculas, como o colesterol, que é uma molécula mais rígida, que se liga dentro das pernas dos lipídios, né, entre aspas, e confere mais rigidez para a membrana. Proteínas que são totalmente integradas à membrana, proteínas que são periféricas, que ficam apenas em um lado da membrana, seja internamente, seja externamente. E os carboidratos formam muitas vezes glicocálice, que são essas estruturas aqui acopladas a proteínas. São moléculas de açúcar. Quando eu tenho uma, uma, um carboidrato ligado a uma proteína, tem, nesse caso, uma glicoproteína, um glicolipídio, um fosfolipídio. Então, são tipos de moléculas que formam a membrana. Então, a primeira molécula que nós vamos ver agora é o lipídio, que é um importante componente estrutural. A membrana, a estrutura da membrana é formada por lipídios. Esses lipídios são sintetizados no retículo endoplasmático. E os principais tipos de lipídios são os fosfolipídios, são lipídios ligados a moléculas de fosfato, são os glicolipídios, ligados a carboidratos, e colesterol, que confere mais rigidez à membrana. Independente da classe desses lipídios, todos são anfipáticos. O que é uma molécula anfipática? É uma molécula que possui uma porção hidrofílica. Hidrofílica vem de afinidade ao hidro, à água. A gente chama ela de uma cabeça polar. E uma cauda apolar, que nós chamamos de hidrofóbica, ou fobia à água. Em outras palavras, ela não gosta de água. Então, essa característica importante dos lipídios é que confere à membrana a estrutura que ela tem. Isso porque, ao aproximar duas moléculas que são anfipáticas, com uma cauda apolar e uma cabeça apolar, elas acabam formando uma estrutura que repele a água e, ao mesmo tempo, quer ficar próxima da água. Além disso, a cauda dos lipídios possui dois braços. Tá? Quando esse braço 1, possui apenas ligações simples entre as moléculas de carbono, nós dizemos que é um braço insaturado. Quando há uma dupla ligação nesses carbonos, há essa quebra no bracinho, tem uma ligação e é um braço insaturado, saturado. Os lipídios possuem distribuição assimétrica, ou seja, não há uma forma definida para essas moléculas. Eles variam quando se comparam a monocamadas, variam quando a gente compara com diferentes membranas e diferentes células. Então, aqui é um exemplo de como esses lipídios se organizam. A cabeça hidrofílica, né, que tem afinidade com a água, fica voltada para o espaço extracelular, aqui, ou a porção intracelular. E a porção hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade à água, ela não quer ficar próximo da água. Então, ela forma essa estrutura com a cabeça para fora, ou internamente, e dentro da bicamada, os lipídios, a cauda hidrofóbica.
Além disso, os lipídios possuem um certo movimento, né, o que faz com que as membranas sejam absolutamente maleáveis, né, não é rígida, as membranas são extremamente móveis e maleáveis. Essa rotação pode ser tanto lateral, né, eles conseguem se afastar um pouco uns dos outros, há uma flexão nessa cauda e há uma rotação também. Além do chamado flip-flop, que raramente acontece quando há uma troca de um lipídio que está em cima para baixo e vice-versa. Alguns fatores influenciam na fluidez da membrana. O principal dele, a Amanda levantou a mão. Isso, tá me escutando, professor? Estou sim, pode falar. Boa noite. Em que momento acontece o flip-flop? Quando a célula é atingida por algo que não ultrapassa a membrana, por exemplo. Moléculas muito pequenas, a gente vai ver daqui a pouco, quando falar de transporte, algumas moléculas muito pequenas passam direto pela membrana. O exemplo mais, talvez, mais fácil da gente entender é a molécula de etanol, o álcool. O álcool passa pela membrana de maneira bem fácil. É por isso que muitas vezes a gente fica muito facilmente alterado ao ingerir bebidas alcoólicas. E outras moléculas maiores, com proteínas muito maiores, elas não conseguem ultrapassar a membrana. Então, se elas chocam com a membrana, pode acabar acontecendo um flip-flop. Obrigada. Então, fluidez da membrana. Dois fatores muito importantes, muito fáceis de ser entendido. Primeiro, a temperatura. Quando a gente aquece a membrana, ela fica mais fluida. Outro fator é a presença de insaturações. Aqui eu tenho um exemplo de caudas saturadas, né? Então elas possuem esse braço reto. Quando eu tenho aquela ligação dupla, eu tenho um dobramento desse braço. Então, quanto mais ligações duplas eu tenho, mais fluida é a membrana. Tá? Quanto menos ligações duplas, então mais saturadas, menos fluida é a membrana. Outra coisa é o tamanho das caudas. Quanto menor, caudas menores, mais fluida é a membrana. O que faz com que a cauda seja maior ou menor é a quantidade de carbonos que ela tem, como aqui, por exemplo, nesse exemplo. Então, quanto mais carbonos, maior é a cauda. Outra coisa que influencia na fluidez da membrana é a presença de colesterol, que nós encontramos apenas em células animais. O colesterol não existe em células vegetais. A rigidez da membrana em células vegetais é por outras moléculas. E aqui é um exemplo de como que o colesterol age dando essa rigidez. Nós temos uma cabeça polar e a cauda apolar. Em moléculas insaturadas, o colesterol se liga entre duas moléculas de lipídio. Aqui é a estrutura do colesterol, então ele se liga entre duas porções, entre duas moléculas de lipídio, dando então, reforçando a membrana. Esse reforço na bicamada lipídica diminui a permeabilidade de moléculas, tornando ela então mais rígida e menos permeável.
Outro componente das membranas, além dos lipídios, são as proteínas. As proteínas são diferentes proteínas, muitas proteínas que atuam exclusivamente nas membranas. E a principal função dessas proteínas, além de, de componentes da membrana, de estrutural, elas são transportadoras, elas transportam moléculas tanto para o interior quanto para o exterior da célula. Elas atuam como âncoras para outras estruturas. Então, aqui eu tenho proteínas que possuem, entre aspas, braços, e esses braços acabam ancorando outras moléculas, como carboidratos. Atuam como receptoras, né, quando ela recebe uma molécula externa, ela dispara um sinal dentro da célula. E também atuam como enzimas, elas catalisam reações dentro das células. Ao receber uma informação, há uma modificação na estrutura da enzima, por exemplo. E então aqui tem a interação com a matriz extracelular, nós vamos ver sobre as matrizes no final dessa aula. Interação com o meio intracelular, com o citoesqueleto da célula. Citoesqueleto é o esqueleto citoplasmático, esqueleto da célula, que são proteínas que ancoradas nessas proteínas de membrana, e a transdução de informação para o interior da célula. Essa interação entre as proteínas e a bicamada lipídica, né, das proteínas com a bicamada, acontece de diferentes formas. 4 formas. Ela pode ser uma interação transmembrânica, ou seja, uma proteína que interage com a bicamada lipídica com 2 faces, né? Uma face que está para o lado externo da célula e uma face que está para o lado interno, e a proteína totalmente ancorada ali na bicamada lipídica. Essa formando inclusive um poro, né? Facilita a entrada de substâncias. Essa membrana, essa proteína pode ter um domínio transmembranar ou 3 domínios transmembranar, ou formar ainda um poro, que eu acabei de mencionar. Há proteínas que são associadas à membrana. Essas proteínas associadas à membrana, elas estão em uma face da bicamada lipídica. Seja com a porção interna da proteína, né, o meio da proteína está ancorado na bicamada lipídica, como esse exemplo, ou uma porção inicial da proteína, a gente chama de N-terminal, está ancorada na bicamada lipídica, e a porção carboxiterminal na parte interna da célula, ou o contrário, a parte N-terminal no exterior da célula, e a parte carboxiterminal ligada à membrana através de lipídios. Há também proteínas que se ligam à membrana através de outras proteínas. Então, essas proteínas que se ligam, que interagem com a bicamada através de outras proteínas, usam aquelas primeiras proteínas transmembranares para se ligar e para interagir com a bicamada. Alguém levantou a mão? Professor, e qual é a função dessa bicamada lipídica? Várias funções, né? Foi o que eu falei no início. Primeiro, separar o meio externo do meio externo. Tá aqui. Separar o meio externo do meio interno.
fornecer uma barreira seletiva para entrada e saída de nutrientes e atuam como canais de comunicação entre as células. Obrigada. Então, as proteínas aqui interagindo com a bicamada, né? E o terceiro, ainda o segundo componente da proteína, como que essas proteínas acabam favorecendo a entrada ou saída de nutrientes. Foi feito um experimento utilizando células humanas, células de camundongo, e proteínas marcadas com dois tipos de marcadores. Um marcador chamado rodamina, aqui nesse exemplo as bolinhas vermelhas, e proteínas marcadas com uma fluorescência, com a proteína chamada fluoresceína, essa proteína verde. Foi feita uma fusão celular, né, criando uma célula híbrida, e nessa célula híbrida, essas proteínas, elas não se interagiam entre si. Quando essa célula era incubada a uma temperatura elevada, 37 graus, percebia-se que há um movimento dessas moléculas no interior da célula. Ou seja, a temperatura favorecia com que as células tinham, que as proteínas tinham uma fluidez dentro da célula. As proteínas também atuam restringindo os movimentos da bicamada lipídica. Aqui nós temos 4 exemplos de como que essa restrição acontece. Em A, nós temos proteínas da membrana, proteínas de membrana, que se ligam a moléculas na matriz extracelular. Em B, proteínas de membrana ligadas ao córtex celular dentro da célula. Em C, proteínas de membrana ligado a proteínas da membrana de outra célula, aqui. E em D, nós temos outros tipos de junções que nós vamos... Deixa eu ver se esse slide está cortado. Que são os hemidesmossomos que fazem as comunicações celulares. Aqui eu tenho uma lâmina basal. A lâmina basal é por onde as células se aderem, né, nos tecidos. Então aqui eu tenho as proteínas B, né, que fazem essa junção célula-lâmina basal. Essas proteínas, temos também a proteína A, que está associada à membrana plasmática, que a gente chama de apical, que ela está acima da lâmina basal, e a membrana plasmática lateral. Temos essa junção aderente, que é por onde as células se comunicam entre si, elas têm um contato umas com as outras. Estou falando, Vanessa, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Vanessa não está ouvindo. Bom, vou seguindo. O terceiro... Tem alguém com o microfone aberto? Aí, obrigado. O terceiro constituinte da membrana, então, lipídios, proteínas, são os carboidratos. Os carboidratos são basicamente açúcares que são covalentemente ligados aos lipídios, né, às membranas, ou às proteínas presentes na membrana. Os carboidratos estão presentes somente na face externa da membrana, ou seja, na face não citosólica,
e esses açúcares são sintetizados na membrana interna do complexo de Golgi. Eles são sintetizados dentro da célula e são exportados através de proteínas de membrana para a porção não ou a face não citosólica da membrana. E lá elas se ligam covalentemente, né, de forma forte, aos lipídios e às outras proteínas que estão lá. Aqui eu tenho a bicamada lipídica e essa camada de carboidratos. Cada pontinho em azul é uma unidade de açúcar. Aqui. Então eu tenho uma glicoproteína transmembrana. Quando a proteína estava apenas ligada à membrana, ela era uma proteína transmembrana. Quando essa proteína agora está ligada a unidades de açúcar, a carboidratos, ela agora chama glicoproteína transmembrana. Aqui é um exemplo de um glicolipídio ligado a uma proteína transmembrana, ligada só em uma das faces da bicamada lipídica e os lipídios e os carboidratos ligados a ela. Função dos carboidratos em uma membrana. Os carboidratos formam um glicocálix ou glicocálice, que tem uma função de proteger e de lubrificar a célula, por exemplo, nas células intestinais. Esse aqui é uma microscopia de células da parede do intestino. Eu tenho as microvilosidades, que são essas protuberâncias da membrana, que formam esses, como se fossem alguns dedos, né, formando aumentando a aderência de substâncias aqui, e em cima deles, muitos carboidratos ligados, formando o glicocálice. Então, ele ajuda a proteger e a lubrificar a parede intestinal, por onde tem que passar o bolo alimentar. Além disso, outra função desses carboidratos é a adesão celular. As células promovem a ligação a outros componentes graças a esses carboidratos associados à membrana, né, o glicocálice, além de reconhecimento celular. A fusão entre o espermatozoide e o óvulo, no momento da fecundação, acontece. A primeira barreira que o espermatozoide tem que destruir é uma barreira do glicocálice, que é uma barreira de açúcar, que a cabeça do espermatozoide tem que digerir para entrar dentro do óvulo. Então, o reconhecimento celular é feito pelo glicocálice. Então, vamos seguindo falando dos tipos de transportes que acontecem pela membrana celular. Como eu disse, a célula precisa de internalizar nutrientes e de eliminar os resíduos produzidos pelo metabolismo da célula. E tudo isso acontece através da membrana. Então, o primeiro tipo de transporte que nós vamos ver agora é o transporte através da membrana. Então, a membrana, a permeabilidade de uma bicamada lipídica, ela depende do tipo de molécula que vai atravessá-la. Então, como eu disse, quanto menor a molécula e quanto mais hidrofóbica, mais rapidamente ela passa pela membrana. Então, exemplos de moléculas pequenas que são hidrofóbicas: oxigênio, O2, CO2, nitrogênio e benzeno. Elas atravessam
de maneira fácil a bicamada lipídica. Moléculas polares, né, então, hidrofílicas, não carregadas e pequenas, que também têm a facilidade de passar pela membrana, a água, o glicerol e o etanol, que eu citei há pouco. Já as moléculas maiores, já elas não conseguem atravessar a membrana com facilidade. Eu estou dizendo, por exemplo, de aminoácidos, unidades individuais de aminoácidos, a glicose, nucleosídeos, né, os precursores energéticos, ATP, GTP, NTP, NTPs em geral, e íons como hidrogênio, sódio, bicarbonato, potássio, cálcio, cloreto e magnésio. Eles não atravessam a célula com facilidade. E esse grupo de moléculas que não atravessam com facilidade, o transporte deles é mediado por proteínas. Já as moléculas pequenas, nós dizemos que há uma difusão passiva entre essas moléculas. Elas passam de maneira mais facilmente pela bicamada lipídica. Enquanto as maiores esse transporte precisa ser mediado por proteínas. Nós podemos classificar as proteínas de transporte de acordo com o tipo de transporte que acontece. Então, elas podem ser proteínas carreadoras. Essas proteínas carreadoras permitem a passagem de apenas a molécula ou do soluto que se encaixa no seu sítio de ligação. Então, essa ligação causa uma alteração conformacional na proteína, fazendo com que haja o seu transporte. Então, é uma proteína que está, uma proteína transmembrana, que possui multipassagem, ou seja, mais de uma molécula pode se ligar a ela, só que só vai se ligar a ela proteínas que se encaixam perfeitamente nesse sítio de ligação. Então, são proteínas específicas para um determinado soluto ou para uma determinada molécula. Quando ela se liga, há uma mudança na conformação, né? Perceba que está fechada a parte externa e aberta a parte interna. O soluto liga, há uma mudança na conformação, é fechada aqui, e o soluto sai dessa proteína para o meio externo. Realmente algo bem dinâmico. Se liga o soluto, há uma mudança conformacional, a proteína é externalizada. E essas proteínas, chamadas proteínas de canal, elas separam, discriminam a molécula com base no seu tamanho e na sua carga elétrica. Carga elétrica, porque todas as proteínas são formadas por aminoácidos. São 20 tipos diferentes de aminoácidos que formam as proteínas. Esses aminoácidos são classificados em 5 tipos diferentes, de acordo com a sua carga e com suas características. Então, moléculas podem estar carregadas, aminoácidos podem estar carregados positivamente, negativamente ou não carregados, serem polar ou apolar. Então, a depender do tipo de molécula que vai interagir com essa proteína, ela vai ser separada ou não, ela vai ser discriminada ou não. O que torna a proteína específica para um soluto, para uma molécula de interesse. Então, essas proteínas carreadoras, elas são altamente seletivas. Frequentemente, elas carregam apenas um tipo de molécula, foi isso que eu disse. Então, existem as proteínas carreadoras para nucleotídeos, para açúcares, para aminoácidos, para externalizar o sódio, para internalizar potássio dentro do lisossomo, para internalizar o piruvato, que é o produto da glicosilação
da degradação da glicose, então dentro da mitocôndria. Então existem as moléculas que são extremamente seletivas para diferentes tipos de solutos e de substâncias. Os transportes também podem ser classificados quanto ao tipo de gasto energético. Esse transporte pode ser sem gasto energético ou com gasto energético. Ele pode ser difusão simples, aqui eu tenho as moléculas que são transportadas, essa vermelha, amarelo, azul, as proteínas transmembranas, então a molécula que passa diretamente pela membrana, ela sofre um tipo de transporte chamado difusão simples, como etanol, por exemplo. Entra e sai muito facilmente. Já moléculas que precisam de um carreador, já esse tipo de transporte, dependente de um carreador, ele pode ser dividido em passivo, sem gasto energético, ou ativo, com gasto energético. A proteína que vai fazer esse transporte, ela pode ser uma proteína de canal, ou seja, a molécula transportada passa por esse canal, mas somente por esse canal, ela não passa pela membrana, ou ela pode ser mediada por um transportador, né, como o caso anterior. A molécula se liga à proteína carreadora, à mudança conformacional, ele entra sem o gasto energético. E há aquele transporte que depende de um gradiente de concentração. Ou seja, no meio externo eu tenho muita substância e no meio externo eu tenho poucas substâncias. A célula tenta equilibrar essa diferença de concentração. E para isso, muitas vezes ela gasta energia na forma de ATP. Então, para externalizar um tipo de molécula ou para internalizar outro, há o gasto energético quando há diferença na concentração desses solutos. E aí, quando há o gasto energético, nós chamamos esse transporte de transporte ativo. A proteína carreadora, aquela que faz o transporte passivo, aqui é um exemplo de uma molécula de glicose, né, que é uma molécula polar, não carregada, que precisa ser transportada. Então ela tem um carreador, que é essa proteína transmembrana, o soluto, a glicose, entra aqui, né, no sítio de ligação desse soluto, há uma mudança de um estado A para um estado B, fazendo com que haja internalização do soluto. O que faz com que esse transporte seja facilitado? A diferença de concentração. Como eu tenho muito fora, pouco dentro, a célula tenta equilibrar isso, e aí ela é internalizada por uma proteína carreadora. A glicose, no caso, que é uma molécula polar não carregada, esse transporte depende desse gradiente de concentração. Outro tipo de transporte passivo é o transporte de íons, através de um gradiente eletroquímico. Face externa da célula, face interna, bicamada lipídica. Eu tenho muito hidrogênio dentro da célula, fora da célula, o que faz com que a parte externa seja mais carregada positivamente, e a parte interna com diferente grau com diferente concentração eletroquímica. Então, essa diferença do gradiente eletroquímico faz com que hidrogênios sejam carreados para dentro da célula
para equilibrar esse desbalanço. Então, quando não tem potencial de membrana, quando a membrana não está carreada, ela não percebeu essa diferença eletroquímica, a célula se mantém parada. Quando há uma diferença nesse potencial de membrana, né, a membrana começa a ficar carreada, muito carreada internamente, pouco negativo interno, a célula, há esse transporte de hidrogênio para favorecer esse gradiente eletroquímico com esses solutos. Esse hidrogênio entra para dentro da célula, mudando o potencial de membrana celular. Já o transporte ativo, aquele que há, inclusive, o gasto energético, novamente, a diferença de gradiente eletroquímico faz com que esses solutos acabam tendo necessidade de ser transportados para a célula. Os transportadores acoplados são aqueles onde o transporte é desfavorável de um soluto acoplado ao transporte favorável ao outro. O que isso quer dizer? Quando um soluto se liga quando primeiro, a proteína ela não é tão seletiva, ela não é seletiva a apenas uma molécula, ela transporta dois tipos de molécula. Então, quando um soluto, nesse caso quadrado, se liga à proteína, a outro tipo de molécula, o redondo, acaba sendo externalizado. Quando o quadrado é internalizado, o redondo ele é externalizado. Então, nós dizemos que é um transporte acoplado. Um entra, o outro sai. Há também a bomba movida por ATP. Nesse caso, essa externalização da molécula, de colocá-la do lado de fora da célula, acontece com o consumo de um ATP, da hidrólise de ATP. ATP significa trifosfato de adenosina. A hidrólise desse ATP, então, com pirofosfato é trifosfato, então são 3 fosfatos, um é liberado, um pirofosfato é liberado, formando um difosfato, uma molécula de ADP. Então, a hidrólise do ATP em ADP consome energia e faz com que essa molécula seja externalizada. E há também a bomba movida à luz, quando em bactérias um soluto ele é externalizado quando há uma entrada de energia luminosa. A luz incide sobre essa membrana, essa proteína que detecta e aí externaliza o soluto. O transporte pode ser também classificado quanto ao direcionamento da molécula ou do soluto. Aqui eu tenho o íon em quadrado e a molécula em amarelo, redondo. Esse transporte, quando ele é, de acordo com o seu direcionamento, ele é apenas em um sentido, ele é uniporte. Então, a molécula internalizada apenas entra, é uniporte. Quando há um transporte acoplado, ou seja, tanto íons quanto moléculas podem ser internalizadas, são internalizadas simultaneamente, a gente chama de simporte. Quando esse transporte acoplado ocorre de forma contrária, quando uma molécula entra e a outra molécula sai, nós chamamos de antiporte. Então, uniporte é quando o transporte acontece apenas em uma direção. O simporte acontece quando duas moléculas diferentes são internalizadas
simultaneamente, acopladas, e quando essas moléculas acopladas têm um direcionamento contrário, nós chamamos de transporte antiporte. No tipo simporte, né, nesse caso aqui, mais uma vez, um gradiente eletroquímico de sódio, né, o movimento simporte ele utiliza o alto gradiente eletroquímico para impulsionar a importação de outros produtos pela célula. Por exemplo, quando há uma grande concentração de sódio extracelular, a célula internaliza esse sódio junto com a glicose, por exemplo. Aqui a molécula de glicose está representada por esse hexângulo aqui. Então, a proteína carreadora percebe a diferença de eletroquímica e, junto com a glicose, ela internaliza o sódio para resolver essa diferença de gradiente eletroquímico. Por isso, por exemplo, que a concentração de sódio é tão importante, a concentração ideal de sangue na célula é tão importante, porque a internalização de glicose não acontece sem a presença de sódio na célula. Então, um exemplo disso no movimento, no transporte simporte. O professor, Diga. nesse caso aí também não gasta energia, mesmo estando indo contra o gradiente de glicose, porque tem esse esquema, não gasta energia, né? Isso, não há gasto energético, porque o gradiente eletroquímico é que impulsiona esse transporte. Aí há a alteração de estado do estado A para o estado B, fazendo com que a célula internalize os solutos que estão ali, nos casos, o sódio e a glicose, para que haja um equilíbrio entre o gradiente eletroquímico de sódio e também da glicose. O antiporte, que é o gasto energético, o alto grau de gradiente eletroquímico também impulsiona a exportação de outros produtos, mas com o consumo de energia. No caso dos neurônios, né, o transporte acoplado de sódio e potássio, quando o potássio é internalizado e o sódio é externalizado. Há sempre o consumo de energia na forma de ATP, né, a hidrólise do ATP, que se torna ADP com pirofosfato livre, fosfato inorgânico na célula. Então, aqui, quando eu tenho muito sódio fora da célula e muito potássio dentro, há uma diferença de concentração eletroquímica e a célula vai fazer com que vai tentar balancear isso. Então, no transporte antiporte, quando uma molécula sai e outra entra, há o consumo energético. Aqui é um GIF mostrando como que acontece esse gasto energético para o transporte de sódio. Aqui o potássio está internalizando, ele vai voltar. O sódio que está saindo na célula se liga ao receptor, o ATP é hidrolisado, né? Há mudança conformacional, o sódio é liberado externamente. Logo depois, o potássio se liga aos seus receptores, o pirofosfato desliga, e aí há a internalização da molécula. Novamente, a hidrólise do ATP, consumo energético, o sódio é externalizado, o pirofosfato é liberado da proteína, depois da internalização do potássio, e ele é internalizado. Já as proteínas de canal, essas proteínas elas formam verdadeiros poros nas membranas.
E esses canais, percebam que a bicamada lipídica, ela tem a porção hidrofílica e a parte interna é hidrofóbica, né? Então, não gosta de água. Então, esses canais, eles vão ser canais, a proteína vai ter uma porção hidrofóbica, mas os canais vão ser hidrofílicos, porque a água vai acabar passando por ali. Então, o movimento passivo de pequenas moléculas solúveis em água acontece através da membrana por esses poros. Existe uma certa seletividade, né, são seletivos, graças ao diâmetro desses poros, né, o tamanho dele aqui, o diâmetro deles seleciona o que vai entrar e o que vai sair, e a carga. Né, então, as moléculas carregadas positivamente, aquele princípio básico, né, os opostos se atraem. Então, as cargas, se uma molécula negativa entrar aqui, ela vai acabar não atravessando, né, o poro. Então, pense em dois ímãs que se repelem, de acordo com a carga. Se internamente no canal isso tiver carga positiva, as moléculas carregadas positivamente vão passar por aqui, querem sair daqui. E as negativas acabariam aderidas, né? E o transporte de íons inorgânicos, como sódio, potássio, cloreto e cálcio, acontece através desses canais que são proteínas transmembranárias. Então, aqui um tipo de canal fechado e o canal aberto, e esse filtro de seletividade do canal, por onde que acaba sendo seletivo ao tamanho das moléculas que vão passar. Essas proteínas de canal, elas podem ser controladas por voltagem, né, de acordo com o tipo de gradiente eletroquímico da membrana. Se ela tiver mais carregada positivamente ou negativo, ela pode ficar fechada ou aberto. Pode ser controlado a abertura e o fechamento desses canais, podem ser controlados por ligantes, um ligante extracelular, então vem uma molécula extracelular, se liga à proteína, há uma mudança conformacional que faz com que ela abra, permitindo a passagem de moléculas. Esse ligante pode ser também intracelular, fazendo com que ele vai estar dentro da célula, vai se ligar na parte interna, favorecendo a abertura do canal. Ou controlado por estresse. O estresse dentro da célula pode fazer com que o canal fique fechado ou aberto. Quantas horas? 9h36. Vocês querem dar um intervalinho de 10 minutos ou podemos seguir direto? Não pode seguir, professor. Eu também pode seguir. Então tá bem. Então, vamos ver um pouquinho de transporte através da membrana, só que agora não tipo de transportes pela membrana, mas não através da membrana, sim através de vesículas. Tem alguém com o microfone aberto. Peraí. Foi, obrigado. Não vi quem foi não, mas melhorou. Então, nós vimos o transporte através da membrana, né, por proteínas ou por difusão simples, e agora o transporte através de vesículas. Aqui é um bom exemplo dos dois tipos de transporte através de vesículas. A exocitose e a endocitose. A exo é o transporte que vai externalizar solutos, e a endo
vai internalizar solutos. Aqui a membrana plasmática, bicamada lipídica, né, uma porção hidrofílica e a porção hidrofóbica aqui dentro, formando, né, essa bicamada. A exocitose acontece através de uma vesícula, né, de lipídio que internalizou uma substância. Essa vesícula se funde à membrana, né, então essa fusão da membrana faz com que o soluto seja externalizado. Quando eu quero internalizar algo, a membrana sofre dobramentos, né, fazendo com que haja o fechamento dessa vesícula, e aí a molécula é internalizada para desempenhar o seu papel dentro da célula, dentro de alguma organela específica. Então, a exocitose é o processo pelo qual as células liberam para o meio extracelular substâncias armazenadas em vesículas exocíticas. Então, por exemplo, proteínas, essas vesículas são formadas por proteínas, lipídios e carboidratos. Então, aqui é o exemplo de exocitose da vesícula que se funde à membrana e libera para o meio externo o seu conteúdo. Já a endocitose, quando o material é transportado para o interior da célula através dessas invaginações da membrana, constituindo as vesículas endocíticas. A endocitose, ainda existem dois tipos dela, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose envolve a ingestão de partículas grandes, por exemplo, micro-organismos, fragmentos celulares, por meio dos pseudópodos. Pseudópodos, pseudo vem de falsos e podos vem de pés. Então, pseudópodos são falsos pés, ou falsas mãos, ou se fossem os braços da célula, né, que internaliza a molécula. Um exemplo de células que fazem isso são as células de defesa do organismo, os neutrófilos e os macrófagos. Então, aqui é um tipo de célula de defesa, eu tenho uma partícula sólida, ou uma bactéria, que é muito menor do que a nossa célula, mas ainda é uma partícula grande, né? É algo grande. Então, essa célula de defesa internaliza essa bactéria, essa partícula, através da fagocitose, e digere essa proteína através dos lisossomos. Os lisossomos são verdadeiros faxineiros celulares. A gente vai ver isso em outras aulas. Então, aqui é um exemplo de como que a endocitose, o tipo de endocitose, a fagocitose, internaliza as células. E a pinocitose é a ingestão de fluidos e de moléculas através dessas pequenas vesículas. Essa pinocitose, ela pode ser não seletiva, então são vesículas que englobam todos os solutos que estiverem no meio extracelular. Então, aqui estão moléculas que vão ser endocitadas, que vão ser internalizadas. Acontece a invaginação, né? A membrana meio que vai para dentro da célula, causando essa invaginação. Ela se fecha, formando essa vesícula, e essa vesícula internaliza a molécula que vai ser de interesse. Então, quando ela faz com tudo que está lá, é uma pinocitose não seletiva. E a pinocitose seletiva, quando essa substância a ser incorporada adere a um receptor na superfície, que vai ser uma proteína, formando, então, essa vesícula, mas essa vesícula vai internalizar um material seletivo, material único, que foi o que
se aderiu ao receptor na superfície. Aqui, ainda sobre a pinocitose seletiva, ela possibilita a incorporação ao citoplasma de grandes quantidades de uma molécula específica. Isso acontece, esse receptor, né, que reconhece essas proteínas, é feito por uma capa proteica de uma proteína chamada clatrina. Aqui tem as moléculas ligantes, elas se ligam a esses receptores, é formada a vesícula de pinocitose seletiva, né, revestida por essa proteína, que nesse caso é a clatrina. A clatrina, ela é liberada depois, né, que ela reconhece, esses receptores reconhecem a molécula, ela é liberada, acontece a pinocitose, e aí essa substância é digerida lá no lisossomo. Quando há também a criação dessa, não seria exatamente a criação, mas a formação desses receptores aqui na célula, a membrana reconhece essas clatrinas livres na célula, forma essas vesículas que acabam fundindo na membrana para permitir lá que a clatrina fique disponível novamente para receber as moléculas de interesse. Aqui é um desenho, né, do que seria esse processo que a gente está falando aqui, o ligante, as moléculas de interesse e a formação da vesícula com seus ligantes. E aqui é uma microscopia exatamente desse processo. A membrana aqui, celular, aqui as moléculas de interesse ligadas ao receptor, há a invaginação, né, para formar a vesícula, ela se fecha nesse segundo quadrado, esse terceiro quadrado, com a sua molécula de interesse aqui ligada aos receptores, e aqui a vesícula pronta para internalizar o produto de interesse. Então, o próximo tópico são os tipos de especializações da membrana, né? As junções celulares, ou basicamente o que faz uma célula comunicar com outra, através desses tipos de especialização da membrana. Um tipo de especialização da membrana, que são as junções celulares, é a membrana lateral. A membrana lateral da célula, aqui eu tenho a lâmina basal, que é onde a célula se liga no tecido. A lâmina lateral tem a função de adesão, de se grudar, e de vedar o espaço intercelular e a comunicação entre as células. Essas junções, elas se apresentam com uma ordem bem definida, que eu tenho os vários tipos de junções entre células. A primeira delas é a junção ocludente. Essa junção ocludente tem a função de selar as células adjacentes, por exemplo, em uma camada epitelial. Células do intestino com as microvilosidades, por onde acontece a absorção de nutrientes. Então, diferentes células precisam ter uma vedação entre elas. Essa vedação acontece pela junção ocludente. As junções aderentes, elas ligam feixes de actina, que são essas proteínas vermelhinhas aqui, umas às outras. Então, a actina se ligam a essas junções aderentes, formando esse tipo de junção celular.
Os desmossomos, esses caras aqui de baixo, eles se ligam a um outro tipo de proteína, que são os filamentos intermediários. Tanto a quitina quanto os filamentos intermediários fazem parte do citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. São proteínas que dão rigidez à célula. Então, os desmossomos ligam os filamentos intermediários, são isso aqui em azul, de uma célula aos filamentos intermediários da célula vizinha. Então, é como se fosse em uma construção, umas barras de ferro que atravessam a parede e vão de um quarto para o outro, né, que são as barras seriam os filamentos intermediários. E eles são unidos por esses desmossomos. Quando essa ligação aos filamentos intermediários não acontece entre uma célula e outra, mas sim com a lâmina basal, nós chamamos de hemidesmossomos. Então, os desmossomos ligam uma célula à outra através dos filamentos intermediários das células. Os hemidesmossomos ancoram a célula à lâmina basal. E há também a junção do tipo fenda, que, diferente da junção ocludente, a junção ocludente sela as células, né, a camada entre uma célula e outra. A junção do tipo fenda permite a passagem de pequenas moléculas e de íons entre os citosóis, de uma célula para outra. Vamos vendo um por um desses caras aqui. A zônula de oclusão, esse cara aqui, ó, é uma faixa contínua em torno da porção apical das células. Porção apical é a porção superior das células epiteliais. Ela forma um cinturão. Ela está justaposta, a justaposição das membranas das células adjacentes. Ela forma um compartimento separado, causando um efeito selador, que não permite a passagem extracelular de material. Então, essas zonas de oclusão fecham as células, não permitindo que haja passagem de solutos entre esses espaços, entre as membranas. A zônula de adesão promove a adesão entre as células adjacentes umas às outras. Essa zona de adesão circunda toda a célula e é nela que estão inseridos filamentos de actina na superfície citoplasmática. Então, aqui eu tenho filamentos de actina dentro das microvilosidades, tudo isso aqui que está em esses fios vermelhos aqui, né, são os filamentos de actina, que são proteínas estruturais do citoesqueleto. As microvilosidades, né, na superfície apical, a junção ocludente que sela as células, e essa zônula de adesão que liga uma célula a outra. Aqui a microscopia mostrando exatamente essa zona de adesão. Eu tenho duas membranas plasmáticas, que de uma célula de outra. A caderina, que é aquela proteína que vai se ligar à proteína ligadora, e promovendo essa ligação entre os filamentos de actina do citoesqueleto. A junção comunicante promove a comunicação lateral entre as células. Essa junção ela é constituída por um poro hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade à água, são encontrados nos epitélios de revestimento,
nos epitélios glandulares, no músculo liso, no músculo cardíaco e em células nervosas. Então, causa a comunicação entre as células. Aqui eu tenho mostrando essa zônula, essa junção comunicante entre as células. Os desmossomos, que são constituídos, que formam ancoragem de uma célula a outra através dos filamentos intermediários. Então, eu tenho o espaço intermembranoso, as caderinas, que são aquelas proteínas que se ancoram, e os filamentos intermediários que se comunicam, ligam uma célula a outra através dessa especialização de membrana que são os desmossomos. Então, uma célula a outra se aderindo através dessa região. Os hemidesmossomos, ao contrário dos desmossomos que ligam uma célula a outra, que a ancoragem é na lâmina basal. Também se ligam por proteínas, nesse caso as proteínas são as integrinas, são proteínas transmembranas, e os filamentos de queratina também são proteínas que formam aqui o citoesqueleto da célula. Então, os hemidesmossomos ligam célula à lâmina basal. Aqui é uma microscopia dessas estruturas. Os hemidesmossomos ligados à lâmina basal. Então, aqui essa estrutura, um hemidesmossomos, aqui um outro, aqui mais um. Aqui são moléculas de colágeno, né, na pele do indivíduo. Então, aqui nós temos um resumo dessas junções celulares. O espaço intermembranoso, né, entre as membranas. Eu tenho as moléculas do citoesqueleto aqui, a junção aderente, a zônula de exclusão, que fecha a passagem do espaço intermembranoso. Eu tenho os hemidesmossomos, que ligam a célula à lâmina basal, os desmossomos, que ligam uma célula a outra, né? Então, os desmossomos, as junções comunicantes, que são essas aqui, que comunicam, permitem a passagem de substâncias de uma célula para outra. Então, hemidesmossomos, desmossomos, junções comunicantes e a zônula de oclusão, além da junção aderente. O próximo e último tópico é a matriz extracelular. A matriz extracelular é semelhante a como é que chama isso aqui? Eu tenho até aqui na minha frente. Isso aqui é uma gaze, uma compressa de gaze, né? Onde os fios estão interligados, transpassando entre um como um crochê, né? A matriz extracelular é algo semelhante a isso. Os componentes da matriz são secretados, né, basicamente, e são divididos basicamente em dois tipos. São fibras e substância fundamental amorfa. As fibras, elas são divididas em três tipos. Elas podem ser fibras do sistema colágeno ou fibras do sistema elástico. São essas fibras que permitem que a pele seja, ela é mole como ela é, né? Existem, inclusive, doenças que afetam essas proteínas, onde a pele de crianças, é difícil as pessoas chegarem à vida adulta, né? Mas se rompem muito fácil, né? Se você pegar na pele da pessoa, a pele da pessoa rasga muito fácil. Então, essa rigidez da nossa pele, graças à matriz extracelular.
Então, nós temos as fibras do sistema colágeno, que são as fibras colágenas e as reticulares, e as fibras elásticas, além da substância fundamental amorfa, que são formadas por proteinoglicanas, glicosaminoglicanas e glicoproteínas multiadesinas. As fibras do sistema colágeno são constituídas pela proteína colágeno, que é a proteína mais abundante no nosso organismo. Ela é produzida por diferentes tipos celulares, né, como, por exemplo, fibroblastos, osteoblastos e condroblastos. Aqui são microscopia dessas fibras do sistema colágeno. Existem vários tipos, de diferentes tipos de proteínas com diferente composição química, morfologia, distribuição e funções diferentes. As fibras do sistema colágeno, os principais tipos, são 4 tipos, as principais. E aqui nós temos os tipos dela, 1, 2, 3 e 4, aonde elas estão distribuídas nos nossos tecidos, as células que produzem esses tipos de fibras, o grau de polimerização e a função delas. Então, as fibras do sistema colágeno do tipo 1, elas estão presentes na derme, no tendão e nos ossos, com a principal função de resistir à tensão. As fibras do tipo 2 estão presentes nas cartilagens e também têm a função de resistir à pressão, não à tensão, diferente do tipo 1. O tipo 3, encontrado nos músculos liso, no órgão hematopoético e nervos, tem a função de resistir à tensão com elasticidade. E as fibras do tipo 4 são encontradas nas lâminas basais, que dão suporte, filtração, atuam com infiltração e formam barreiras na célula. Aqui eu tenho o exemplo de como que essas fibras se associam para formar as fibras do colágeno. Então, inicialmente, a tropocolágeno, que tem 2 subunidades, a subunidade alfa-1 e a alfa-2, aqui, ó, alfa-1 e alfa-2, se enovelam, se interagem, se associam, formando as fibrilas. Essas fibrilas se associam, formando as fibras, e as fibras se associam, formando os feixes, né, as fibras do colágeno, que estão lá, nesse caso aqui, no tendão ou no músculo dos indivíduos. Já o sistema elástico é composto por microfibrilas, composto pela proteína chamada fibrilina, e a elastina. Aqui é o exemplo de como que é esse sistema, né, formado por um núcleo de elastina, que é a parte central da proteína, e a parte mais periférica, assim, né, formada por essas microfibrilas. São essas proteínas aqui mais periféricas, que envolvem, né, a parte interna. Aqui é a microscopia dessa estrutura. Essas moléculas são unidas por pontes, por ligações fortes, e elas formam sistemas realmente elásticos. Quando elas estão relaxadas, elas estão dessa maneira. Quando elas sofrem uma distensão, né, elas são esticadas, elas se esticam assim e se mantêm unidas por essa ligação entre elas, né, essas ligações fortes, pontos covalentes aqui. Então aqui eu tenho o tipo de fibra distendida e aqui a fibra relaxada.
A substância fundamental amorfa forma um complexo viscoso que é muito hidratado e ele é transparente. A principal função da substância fundamental amorfa é lubrificar e formar uma barreira à penetração de micro-organismos invasores para dentro da célula. Ela é composta por proteinoglicanas, que são proteínas ligadas a carboidratos, e glicoproteínas adesivas. As glicosaminoglicanas, que são tipos de proteinoglicanas que formam a substância fundamental amorfa, elas são polissacarídeos longos, não ramificados, compostos por disacarídeos que se repetem. Então eu tenho diferentes tipos de disacarídeos, né, que se dissociam, formam disacarídeos e formam cadeias bem longas. Possuem carga negativa, traindo a água, e formam ligações fortes covalentes com proteínas, formando essas proteinoglicanas. Então, elas são formadas por esses polissacarídeos longos que se ligam covalentemente a proteínas. Aqui é o exemplo da substância fundamental amorfa e de como que ela é composta. Aqui eu tenho as fibras do colágeno tipo 2, que se associam com ácido hialurônico, formam essas fibras, essa proteína de ligação, se liga à proteína de ligação e promovem, então, essa junção entre diferentes proteínas com colágeno tipo 2, dando essa característica da substância fundamental amorfa. As glicoproteínas adesivas, elas são responsáveis pela adesão das células não epiteliais à matriz. Possui uma parte proteica, que se associa a glicídios, e auxiliam as células a se aderirem ao seu substrato. Essas proteínas glicanas adesivas, então, aqui é o tipo de proteínas que se ligam à matriz, e a proteína glicana responsável pela adesão das células epiteliais à lâmina basal. Horas? 10h05, está na hora do ônibus. Deixa eu voltar aqui. Vocês ainda estão aqui? Oi, Antônio. Ainda Tô aqui, professor, tô aqui. Estamos. estamos aqui, professor. A gente não ouvi. dormiu ainda, não. Dormiu não, né? Tô vendo as mensagens aqui. Ah, tá. Só a Amanda que saiu. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. E eu abro para dúvidas. Professor, eu tenho um Diga. pedido, na verdade. Você não pode disponibilizar os slides, não, pra gente? Porque fica mais fácil, pelo menos pra mim, pra poder estudar depois, pra poder copiar e... Posso? Eu tentei a última aula e fica meio complicado pausar o vídeo, e pra mim é mais fácil só pegar os slides e colocar no caderno. Tá, Também posso? concordo. O meu medo é que vocês fiquem estudando só por slides e não peguem um livro. Sim. Mas tudo bem, eu posso disponibilizar sim. Vou colocar das primeiras aulas e o de hoje. Junto com Obrigado. O vídeo. O livro eu passei para você. Alguém aqui não está no grupo do WhatsApp? Hein? A Vanderleia falou que não tá. Então, peraí, Vanderleia.
Esse é o link para o grupo do WhatsApp. Se você acessar na descrição do grupo, tem um link com um livro. Então lá vocês podem acessar. Vou até clicar novamente aqui para ver. Eu sugiro, acho que o principal é Fundamentos de Biologia Celular. Acho que é esse mesmo. É o quarto livro ali. Vanderlei, é só você clicar nesse link que eu mandei aí, que você automaticamente vai entrar no grupo. Ah, você está no PC, né? Bom, alguém Pode mande deixar para que eu ela. adiciono ela e mando o link. Tá, Júlio. Obrigado, Júlio. Mais alguém? Não, sem dúvidas, professor. Eu fiquei um pouco perdida, assim, no início. Eu achei que foi muito conteúdo, mas talvez lendo o livro eu consiga acompanhar um pouco melhor. Mas confesso que, pelo menos nesse início, assim, achei bastante conteúdo para fixar. Tá. Eu fico com receio do horário não dar, por isso que eu acho que às vezes eu falo um pouco rápido demais. Mas até que tá dando prazo, né? E vocês podem me interromper e pedir para falar mais devagar também, sem problema algum, tá? Sim, Eu sim, beleza. tenho uma pergunta. Diga, Cris. Ali nas zônulas de oclusão, pode ter célula que tem todos esses tipos de oclusões? Ou é impossível? Todas não, porque os M-desmossomos só vão estar nas células que se aderem à lâmina basal. Tá. Mas pode ter os outros, sim. Pode ter vários ao mesmo tempo? Pode. Tá. Outra coisa, eu já tive nessa matéria faz muito tempo, então eu lembro de bastante coisa, mas as informações estavam meio soltas na minha cabeça e agora foram se juntando. Eu também achei um pouco rápido para a minha cabeça processar tudo. Mas eu me lembro de que a microscopia fixava muito melhor, né, na aula prática de microscópio, fixava muito melhor esse conteúdo. Sim. A gente ia para a teoria, quando ia para a prática, parece que aquilo penetrava melhor na nossa cabeça. Sim, sem dúvida. Então vai fazer um pouco de falta nessa aula prática. Vai muito. Biologia celular sem prática é difícil. Mas o que eu tenho feito nos outros componentes, que tinha aula prática, e basicamente foi biologia molecular, e tinha o conteúdo de microscopia de biologia celular do ano passado, eu disse aos alunos que quando as aulas retornassem no modo presencial, eu teria um espaço para recebê-los no laboratório e a gente ter essa aula prática. Ano passado estava fácil, que eram 20 alunos, eu acho. Esse ano são 58. Eu vou precisar de organizar melhor essa aula. Mas eu continuo mantendo de pé que quando as aulas voltarem presencialmente, ano que vem, provavelmente 2022.1, esse componente vai ser ofertado novamente, eu espero que no modo presencial. E quando for ter aula prática, eu aviso vocês, a gente tenta... é difícil receber muita gente no laboratório, que são 25 microscópios, talvez 30, mas mais do que isso é difícil, e mais do que isso, não cabe mais do que isso no laboratório também. Então, mas vou pensar num modo a gente ter... Ô, professor, se você tiver... Eu estou na mesma situação que a Cris, né? Já estudei essa matéria há bastante tempo, assim.
ao longo da aula eu fui lembrando, realmente foi um pouco corrida, mas eu não sei se você tem indicação de alguns canais, assim, de YouTube, por exemplo, que mostre os vídeos, por exemplo, da membrana em funcionamento, das organelas que a gente vai começar a estudar, né, em funcionamento, porque eu acho que quando a gente consegue perceber o funcionamento, visualizar, é muito mais fácil de internalizar. É igual a Cris falou, a gente não tem o microscópio agora para olhar, né? Então, um vídeo, assim, explicativo, normalmente para mim funciona bastante. Eu tenho um amigo que é professor na UFJF e o doutorado dele foi em biologia celular, então eu considero que ele dá essa aula muito melhor do que eu. Eu conversei com ele hoje, perguntei como é que ele estava fazendo com essas aulas de microscopia, de coisas que instinto para aula prática, né? E aí ele me falou de um site de uma universidade, mas ele estava na rua, não conseguiu me mandar o link na hora. Vou cobrá-lo, me parece que ele tem alguns vídeos sobre isso. Agora eu não tenho, mas vou ver se eu trago na próxima aula, tá bem? Não, beleza, beleza. Se alguém pesquisar e achar também, compartilha. Isso, boa. Professor, pode só repetir, eu acabei de abrir o drive da turma, pode só repetir o nome do livro que você indicou para leitura, por favor? É o Fundamentos da Biologia Celular. Tá ok, então. Do Bruce Obrigada. Albers, terceira edição. Tá ok, Ô, obrigada. professor, só uma coisa, eu fiquei com um pouco de dúvida na parte de matrizes, que eu não conseguia entender muito bem como que os sistemas de fibras se associavam, estavam associados junto com a substância amorfa, e aonde está a célula nisso? Eu não consegui visualizar muito bem. É dentro da célula. É totalmente... como é que eu vou... Deixa eu ver se eu tenho dentro e fora da célula. Na verdade, a matriz extracelular, ela é fora da célula. E isso vai se associar com a célula se ligando às proteínas que ficam por cima da membrana. As proteínas de membrana. Deixa eu ver se tem algum slide desses aqui. Deixa eu ver se eu entendi melhor a sua pergunta. Você não entendeu como fica dentro da célula? Não, eu não entendi como que esses sistemas estão associados para formar a matriz em si. Tipo, as fibras e a substância. E onde que está a célula nesse esquema? Se isso, se ela, no tecido, onde é que está, esse tipo de coisa. Se isso aí, ela fica grudada aonde, né? Se ela fica associada a essas fibras, esse tipo de coisa. Tá. A matriz extracelular, né, é formada por essas fibras do sistema colágeno, do sistema elástico, além da substância fundamental amorfa, que é formada por proteínas, basicamente, certo? Essas fibras estão do lado de fora da célula, né, matriz extracelular. Elas se ligam às células graças às proteínas da substância fundamental amorfa que estão associadas à matriz. Deixa eu ver se eu consigo... É uma substância viscosa, cheia de fiapo. Cheia de fiapo seria bem essa palavra, né? Mas ela está do lado de fora da célula, né? Lubrificando o lúmen, se você estiver no intestino, por exemplo, ou em qualquer órgão, né? Então, é uma barreira contra a invasão de qualquer tipo de micro-organismo. Então, são proteínas que vão estar ligadas à membrana da célula, na parte externa, e associadas às fibras, aos diferentes tipos de fibra. Consegui responder a sua pergunta? Dá uma ajudada, assim. Eu vou dar uma procurada no capítulo que está esse conteúdo no livro também, para dar uma lida. Tá.
Alguém mais, pessoal? Quase na hora. Não, tá tranquilo. Até amanhã aí, pessoal. Professor, Tiago, um abraço com Deus. Até amanhã. Então tá, Antônio. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, vou encerrar também. E a gente se encontra na quarta-feira. Tá bem? Qualquer coisa, podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Que a gente vai se comunicando. Fala, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.